Palavra, o seu culto doméstico online, ao vivo toda terça e quinta-feira às 9 da manhã. Comece o seu dia com a boa palavra. O culto online da Igreja Chamas do Avivamento do bairro Vila Bretas, ao vivo pela Rádio GV Gospel e no canal ICA Vila Bretas. A boa palavra, com o pastor Ailson Dias. Bom dia, paz do Senhor para todo mundo. Quinta-feira, 18 de fevereiro, aniversário da Luizinha, aniversário da Belinha. Deus abençoe a Belinha. A Luísa completa hoje seu segundo ou terceiro ano de vida, né? Terceiro mês. Quem dera se fosse terceiro ano, terceiro mês de vida. E que Deus possa abençoar ricamente aí as duas meninas e mais alguém que tiver completando aí mais um tempo de vida. Deus possa abençoar ricamente. Paz do Senhor para todo mundo. Lembrando que quinta-feira é dia de culto, dia de estudo bíblico lá no templo, né? Aqui no Vila Bretas. Que Deus possa abençoar ricamente a vida de todos. É isso? Vamos celebrar o Senhor, vamos aprender no seu santo templo, com a sua palavra, que o Espírito Santo possa nos fortalecer. Quero agradecer aí a turma da Rádio GV Gospel, nosso diretor José Amâncio. Quero agradecer também a turma que tem nos apoiado no Face, no canal do YouTube, né, que o Espírito Santo possa fortalecer a todos, né? Que o Espírito Santo possa nos dar graça. E a nossa maratona continua. É só você entrar aí no 33, código de área 999049295 ou 984175811. Fazer aí sua inscrição, ou escolher o seu horário de oração, que Deus vai abençoar poderosamente a sua vida, e você estará orando conosco. Coisa boa, né? Orar é sempre bom, muito bom. Por isso que é difícil orar, né? É difícil manter aí uma vida de oração, porque o negócio não é brincadeira, o negócio não é fácil, mas nós necessitamos da oração, precisamos de viver uma vida de oração. Que Deus abençoe. Dá um abraço a alguém, dá um abraço na Belinha aí pra mim, né? Mais um ano de vida da Belinha hoje, né? 10 aninhos, a Bel, não sei se ela tá online, mas eu acredito que não. Né, que o Espírito Santo possa fortalecer a vida da Belinha. Lembrando aí a turma do Bretas que sábado nós temos a ceia do Senhor, né, que o Espírito Santo possa nos abençoar poderosamente. A Carol está aí pedindo oração pela cidade de Séries, lá em Goiás, né, colapso na cidade, não sei aí, depois ela explica para nós aí no G1 aí, no grupo da oração que ela estiver, né, com certeza ela deve ter apresentado seu pedido lá, porque a Carol está fazendo parte da maratona, tá certo? Gente, vamos à nossa mensagem musical de hoje, que nós queremos falar sobre intimidade com Deus hoje. Vamos falar um pouquinho sobre intimidade. Vamos ouvir então nossa mensagem musical de hoje. Não sei se o som tá bom aí. Abra sua sala de vídeo aí e vai convidando. Tudo vai passar, mas a tua palavra permanecerá. Quem tira de meu coração, fiel permaneci, mesmo quando o sol se pôs, eu te louvei, te adorei. Minha vida é tua, meu coração.
Vamos orar assim, Carol. Amém. Amém. Amém, 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 amém. Não sei como é que tá o som aí. Eu ainda tô calor aqui, mexemos aqui, mudamos umas coisas aqui, né? O estúdio tá normal de novo, mas eu tô ainda aí bem calouro nessa situação aqui. Segundo Reis, capítulo 1, a partir do verso 9, verso 9, 1 Reis. Alguém aí se manifesta, o Eric tá aí online. O Eric também é nosso camarada do som lá da igreja. Quem estiver ouvindo aí também, fala a respeito do som. E alguém da Rádio EV Gospel que quiser manifestar também, escreva alguma coisa aí, porque eu não tô
Não tem mesmo a ideia do que está acontecendo com o som. Pelo meu gráfico da rádio aqui, tá normal. Não quero ser desagradável aí na questão do som. Segundo Reis. O som tá bom? Isso, obrigado aí. Segundo Reis, capítulo 1, a partir do versículo 9. Gente, ontem eu já li esse texto, né, na minha leitura da Bíblia. Já passei por ele, mas eu voltei nele ontem e pensando como que é maravilhoso, como que é profundo, como que é interessante a intimidade com Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, quero mostrar duas situações na história e eu quero frisar mais a questão da intimidade. Olha bem, segundo Reis, capítulo 1, a partir do versículo 9. Então o rei enviou um capitão de 50 com os seus soldados, e subindo ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, está falando de Elias, tá? E disse-lhe: homem de Deus, o rei diz, desce. Mas Elias disse ao capitão de 50, se eu sou homem de Deus, desça fogo dos céus e te consuma, a ti e os teus 50. E então desceu fogo do céu e consumiu a ele e os seus 50. Misericórdia. E tornou a enviar outro capitão de 50 com os seus 50. E ele respondeu, dizendo, homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E respondeu Elias, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e os seus 50. Então o fogo desceu do céu e consumiu a ele e os seus 50. E tornou a enviar um terceiro capitão de 50 com os seus 50. E então subiu o terceiro capitão de 50 e chegando-se pôs-se de joelho diante de Elias e suplicou-lhe dizendo, homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e destes teus 50 servos. E eis que o fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias, desce com este, e não temas. E levantou e desceu com ele ao rei. E disse-lhe, assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiro a consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Porventura não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Assim morreu, conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar no 2º ano de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filhos. Até o 17 tá bom. Mas mantenha sua Bíblia aberta aí a partir do versículo 1. Gente, já que nós estamos no estudo bíblico, eu vou ser bem espontâneo também. Não estou pregando, nós estamos aqui meditando, é culto doméstico, é hora de bate-papo, né? Tem dia que a gente faz mais a título de estudo, mas eu pensando sobre Acasias, quero falar sobre Acasias e sobre Elias, a diferença. Dois membros da igreja, por assim dizer, porque Acasias estava em Israel. Israel é a igreja do Senhor. Mesmo que o reino do norte estivesse em plena desobediência, idolatria e algo mais, mas a diferença entre o comportamento de Acasias, que era rei do reino do norte,
lá em Samaria, e a diferença entre Elias, que também morava no Reino do Norte, e que Deus havia levantado como profeta no tempo do pai de Acasias, que era Acabe. Vamos falar de Acasias primeiro. Acasias era filho de Acabe com Jezabel, e eu nunca vi tanta perversidade numa pessoa como em Acabe. E Acabe, para piorar a situação, já que ele era filho de Onri, que havia matado Zinri, que era rei do Reino do Norte, e Onri, pai de Acabe, havia usurpado, matou o rei e usurpou o reino. E ele era um camarada totalmente perverso. Apesar de que dele ter comprado o monte de Semer, né? Semer, e feito então, fundado a cidade de Samaria, que foi um problema sério para o resto da vida, ou pelo menos até nos dias de Jesus, foi um problema sério para Israel, que era uma cidade, né, que tinha um povo miscigenado, e inclusive o samaritano passou a ser odiado, né, pela turma da Judéia, principalmente pela turma, né, de Jerusalém, nos dias de Jesus. Então houve um confronto e eles nunca mais foram amigos. No mesmo país, um país dividido, ou seja, é uma igreja dividida, porque Israel é uma igreja dividida. Mas vamos lá. Então Acasias, ele viu como que Deus, o juízo de Deus veio sobre o seu pai Acabe, como que o juízo veio sobre tanto Acabe como Jezabel, foram comidos pelos cães da cidade, porque Acabe havia matado o vizinho por causa de uma vinha, e então os cães lamberam, e Deus falou: os cães que lamberam o sangue, né, do seu vizinho vai destruir a sua vida e a vida de Jezabel. Jezabel foi um arraso. Eles implantaram a adoração a Baal, de Baal em Israel, no Reino do Norte, que acabou afetando todo o país, né? Um casamento julgo desigual, não é? Porque Acabe casou com Jezabel por causa do pai. Foi um casamento arranjado, foi por causa do pai dela, que era Sidônio, certo? E os cananeus, então, todos os deuses cananeus, então, passaram a ser adorados em Israel. E Jezabel colocou altos, né? Colocou altares em todos os altos. Acabe estabeleceu a ordem do culto a Baal, e foi aquela bagunça toda. Então Acasias cresceu vendo isso. Meu Deus do céu, ele não viu como morreu o pai, como morreu a mãe, como a sentença já, né, não só por Micaías, mas pelo próprio profeta Elias, que foi levantado exatamente na época de Acabe, de Jezabel. E ele simplesmente insistiu em continuar no pecado, mesmo sabendo que a religião oficial, ou que o Deus por excelência de Israel, fosse Jeová, o Deus de Moisés. Mesmo sabendo que existia em Israel uma lei, a lei de Moisés, que era a Bíblia do tempo, que era a Bíblia daquele tempo, que Deus, havia uma aliança estabelecida entre Deus e Israel. Mesmo assim, Acasias não fez caso disso. E Moabe levanta, você pode ver, pode conferir, tanto no capítulo 22 de 1 Reis, como neste capítulo 1, está bem juntinho aí, né? O capítulo 22 de 1 Reis está ligado aí com o capítulo 1 do 2 Reis, né? O assunto continua, né? Na verdade, 1 Reis e 2 Reis estão ligados, é como se fosse um livro dividido em duas partes. E Acasias continuou no caminho dos pais. É o que a gente sempre fala aqui. Eu nasci na religião do meu pai, vou continuar. Cuidado com esse negócio de religião do meu pai. Isso nunca deu certo, isso nunca funcionou. O negócio é Deus, é a vontade de Deus, é a palavra de Deus. Porque eu não posso entristecer meus pais por causa da religião, eu quero continuar na religião. Meu irmão, não é religião. O negócio é o evangelho, o negócio é a palavra.
Ah, mas doa em quem doer, o negócio é ir para o céu e não ir para o inferno. Religião leva para o inferno, do mesmo jeito como a vida de pecado, como o sistema leva para o inferno, a religião também leva para o inferno. Agora, o evangelho leva aos céus. Nós somos santificados por Jesus e não por religião. Nós somos abençoados não porque somos religiosos, mas porque existe uma aliança, o que Acasias não fez. Ele não considerou que havia uma aliança entre o Deus de Israel, entre Jeová, entre o Deus que Moisés pregou, e o povo de Deus e a igreja do Senhor. Nós temos que fazer essa diferença, nós temos que levar a sério, temos que considerar estes pontos importantes que a Bíblia coloca diante de nós. Então, por causa do pecado, Acasias adoeceu. O que ele fez? Mandou perguntar a Baal-zebub, deus de Ecrom, que era um deus, que era um altar que estava no meio dos filisteus e que eles adoravam também. E quando ele mandou então os seus empregados, consultar a Baal-zebub, eu quero falar sobre Baal-zebub sem entender. O Elias encontrou com os empregados de Acasias e falou: pode voltar. E pergunta o rei o seguinte: se não tem Deus em Israel, para que ele mandasse consultar a Baal-zebub. E fala com ele que da cama que ele está, ele não vai levantar dela não, ele vai morrer, porque Deus não vai tolerar todas as atrocidades. Já aguentou Acabe demais, agora aguentar ele, não, ele não vai, ele vai morrer. E voltaram e falaram com Acasias: olha, encontramos um camarada, e o camarada, muito esquisito, mandou perguntar para o senhor se não tem Deus em Israel. Quer dizer, um crente e consultar Baal-zebub. Eu quero falar sobre isso daqui a pouquinho, vamos falar sobre isso. Aí Acasias perguntou como é que era o camarada. Bom, o camarada era um camarada esquisito, vestido com uma roupa muito feia, de pelos de camelo, de couro de camelo, enrolado com um cinto no meio da cintura. Era um camarada totalmente esquisito. Mas pera um pouquinho. Era assim? Era um camarada esquisito. Muito estranho. Ah, eu sei quem é. Esse camarada é o tal do Elias, que eu não conheço, mas eu sei que esse camarada é um problema. Esse camarada foi um problema para meu pai, para minha mãe. Meu pai e minha mãe morreram por causa das profecias dele. Esse camarada é problema sério. Vai lá buscar. Vai buscar o tal do Elias. Bom, vamos falar de Baal-zebub então? Baal-zebub. O nome Baal-zebub significa o dono das moscas. Mosca era uma entidade de demônios que era adorado. Que era também, fazia parte do panteão de deuses, de entidades, que eram adorados, para quem era servo de Baal. Então a palavra Baal-zebub quer dizer dono das moscas, ou dono dos demônios, ou chefe dos demônios, da entidade de demônios chamado moscas. O dono das moscas, que é a mesma coisa o nome, em aramaico quer falar exatamente isso, dono das moscas, ou aquele que chefia as entidades das moscas, que é a mesma coisa. Ou seja, você já ouviu falar no Novo Testamento em Beelzebub, e é o mesmo camarada, ou seja, é Satanás, o chefe dos demônios. Olha quem que o crente foi buscar. Ouvir a palavra de Beelzebub, ou de Baal-zebub, que é o mesmo Beelzebub, o dono das moscas, o chefe dos demônios, o chefe das entidades. Me explica como que um crente chega nessa situação. Como que existe uma equidistância considerável entre alguém que deveria ser uma bênção, alguém que deveria ser o propagador ou disseminador da palavra de Deus, alguém que deveria ser o agente abençoador de Deus, agora consultando demônios, mandando consultar a Satanás na hora da sua enfermidade. Porque ele havia, na briga com Moabe, ele havia, com o país, com os moabitas,
ele subiu na grade da parte superior do palácio e caiu lá da grade da janela e ficou doente. Né? Foi um acidente. E ele ficou doente, ele mandou procurar então. Tem muita gente que tem abandonado, não é? Que tem deixado de buscar em Deus a segurança, buscar em Deus o seu auxílio, buscar em Deus a sua ajuda. Gente que conhece a palavra, né? Gente que no momento em que deveria suplicar ao Senhor, de buscar o Senhor ajuda, de buscar ao Senhor, né, a solução dos seus problemas, ele fica arrumando artifícios, fica arrumando jeitinhos dentro da religião. Ah, eu não sirvo o diabo, meu irmão. Só tem duas. Jesus falou, eu sou o, João 14, 6. Eu sou o caminho, quer dizer, não existe outro caminho. Se eu não estiver buscando no Senhor, no caminho do Senhor... Então deixa eu te contar um negócio aqui. Quem não serve a Deus, serve quem? Ao diabo. Por quê? João, na sua primeira carta, falou o seguinte: nisso vocês vão saber quem é filho de Deus, quem é filho do diabo. Quem não serve a Deus, automaticamente está servindo o diabo. Pelo simples fato de não estar servindo a Deus, o ser humano está automaticamente a serviço de Satanás. Ah, eu não aceito isso. Bom, você não aceita, mas é o que a Bíblia diz. Não existe dois caminhos. Existe um caminho. O caminho que leva ao céu. Se você caminhar numa direção diferente ao céu, você está caminhando na direção ao inferno. Porque o mesmo Deus que é amor, ele é justiça, ele é juízo. Ah, eu não quero ser crente porque na igreja tem problema. Isso aí eu não posso fazer nada. Toda igreja tem problema. Israel teve problema. A igreja de hoje, que veio depois de Pentecostes, que foi fortalecida na reforma protestante, essa igreja é a igreja do Senhor e ela tem problemas. Ela só vai parar de ter problemas no dia do arrebatamento da igreja. Ah, eu não vou ser crente, bom, tudo bem. Eu só tenho que falar o que a Bíblia fala. Então eu fiquei pasmo com... Esse é o primeiro lado da situação. Como que Acasias entra numa furada dessa? Acasias tinha a oportunidade de trazer o povo à adoração, não. Foi buscar socorro em Baal, Zebub, aos Beuzebu, ao chefe das moscas, ao chefe dos demônios, ao chefe das entidades de demônios. Um camarada dentro da igreja, por assim dizer, membro da igreja, mas na hora da sua dificuldade fica procurando artifício, fica procurando jeitinhos religiosos para resolver as suas pendengas, as suas dificuldades. E aí então Deus levanta Elias e fala: Elias, fala com esse camarada que tem Deus em Israel. Isso aqui é uma mensagem para mim e para você. Meu irmão, nós temos um Deus, nós não temos que buscar em ninguém, em nada não. Aqui então é a lição fundamental da nossa meditação nessa manhã. O problema é que nós queremos às vezes buscar em homens, buscar solução em pessoas. Às vezes nós saímos do nosso lugar, da posição que Deus nos colocou por causa do que fulano falou, porque fulano disse, porque fulano fez, porque fulano pensa assim. Meu irmão, nós temos que parar com isso. Mas está todo mundo adorando Beelzebub ou Beuzebu. Eu não sou todo mundo, você não é todo mundo. Nós somos um povo que fomos tirados do Egito, fomos tirados do mundo, da Babilônia, do sistema e trazidos para servir a Deus. Agora, Acasias não aprendeu a lição, não viu o juízo, viu os cães comendo a carne do pai, comendo a carne da mãe, porque Elias havia profetizado contra Acabe e Jezabel. Ele, por ser filho de Acabe e Jezabel, devia ter tomado emenda, devia ter tomado vergonha, devia ter considerado, falando: não, eu vou buscar a Deus, vou mudar a situação de Israel, do reino do norte. Não insistiu em viver. Aí, na briga com Moabe, ele fica doente, caiu da janela da parte superior, do pasto da sua casa, do palácio. E aí Elias falou: olha, fala com ele que tem Deus em Israel e... vocês já ofenderam Deus demais, seus pais ofenderam Deus demais. E para que vocês não continuem ofendendo a Deus, Acasias, você não vai levantar desta cama.
Mas veja então a segunda parte aqui, que é o que me interessa e que talvez te interesse nesta manhã. Aí ele manda, ele ficou bravo. Não, esse Elias foi um problema, meu pai. Eu vou conversar com esse camarada e resolver o problema com Elias de uma vez. Deixa eu profetizar para você, meu irmão, não temas. Não temas porque os opositores se levantam. Não tema porque alguém que é contra o seu Deus vai se arremeter com ímpeto contra a sua vida. Não tema. Não tema ameaça de morte. Não tema porque o outro quer prejudicar. Pare de preocupar com o outro. O outro está falando mal de mim na igreja, o outro está tentando me prejudicar, o outro está fazendo tudo que pode me aborrecer minha família. Meu irmão, deixa esse outro para lá. Ele não pode te tocar. Ele não pode te ferir. Mesmo que ele faça alguma coisa que pareça, em princípio, estar te prejudicando, não estará. Veja o que aconteceu. Aí ele mandou um capitão com 50 soldados, um capitão de 50, buscar Elias. Elias foi para cima do monte, estava bem tranquilo, talvez orando a Deus, adorando ao Senhor, porque é isso que nós, os servos de Deus, temos que fazer. Ler a Bíblia, adorar, orar, pregar, santificar e principalmente buscar a nossa relação de intimidade com Deus. O que ele está fazendo no monte? Sentado lá em cima do monte, tem nada que fazer? Não tem. Estou buscando intimidade com meu Deus. E de repente Elias é interrompido por 51 pessoas, um capitão e mais 50 soldados, bem armados. Não tenha medo da arma dos inimigos, ela não pode te ferir. Pode ferir o seu corpo, mas a sua relação com Deus não pode. E às vezes nem o seu corpo Deus não deixa. E aí o capitão chegou com todo rompante, com toda arrogância. Homem de Deus! Desce daí porque o rei manda te chamar. É o rei que está te chamando, hein? Elias não titubeou. Bom, se eu sou homem de Deus, você está falando que eu sou homem de Deus. Se eu sou homem de Deus, então que desça fogo dos céus e te consuma. A ti e os seus 50. Eu não tenho cabelo, mas meu braço está arrepiando assim mesmo. É emoção também. Mas qual é a emoção? Que a minha alma está aqui. Meu Deus, que intimidade com Deus é esta? Sabe por que milagre não está acontecendo na minha vida e na sua vida com mais frequência, com maior frequência? É falta disso, falta de assentar no monte e buscar intimidade com Deus. É falta de sair do meio deste emaranhado de confusão, Carol, e assentar no monte. Com Jesus falou a mesma coisa que eu estou falando aqui. Como assim? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, porque o teu Deus, o teu Pai que te vê em secreto, está te ouvindo. Parece que é o Salmo 29, né? Pela manhã, busque o Senhor pela manhã, porque pela manhã Ele ouvirá a sua voz. Ou seja, Deus quer conversar com você. Elias estava conversando com Deus, foi interrompido, não tem problema. Homem de Deus, desce. Sou homem de Deus? Desça fogo do céu agora. Meu irmão, ele não fez campanha de oração, não. Elias estava fazendo campanha de oração, não. Ele estava buscando intimidade com Deus. Desça fogo do céu e consuma a ti os teus 50. E mal acabara de falar, e o fogo desceu e matou os 50. Carbonizou 51 homens, bem armados. Ora, Elias não teve medo. Até na forma que exposta aqui o verso 10, você vê que o camarada teve medo nenhum. Não, ao contrário, nós vemos aqui a manifestação de uma fé verdadeira, de uma fé íntima, de uma fé, uma postura de um homem que tinha uma relação profunda com Deus. Eu venho falando Bretas já há pelo menos uns 5 ou 6 anos. Gente, temos que buscar intimidade com Deus. Tudo que nós fizermos tem que ser baseado na nossa relação com Deus. Tudo que nós fizermos tem que ser fruto da nossa profunda comunhão, do nosso respeito. Nós temos que respeitar a Deus para receber de Deus essa relação de respeito. Essa relação de intimidade é uma relação de respeito, de comunhão. Temos perdido tempo com um emaranhado de coisa, com a confusão, com a Babel violenta, com essa religiosidade violenta. E isso não está fazendo bem para a igreja, isso não está fazendo bem nem para mim, nem para você. É por isso que às vezes caímos em desespero quando nos sobrevém alguma adversidade. Ou quando nos sobrevêm as adversidades, perdemos o juízo, né, para quem tem cabelo, a vontade de arrancar cabelo de tanto desespero. E
E a sua intimidade com Deus está valendo o quê? A minha intimidade, a minha relação com Deus não está funcionando? Então tem alguma coisa errada na minha comunhão com Deus. Aí Acasias envia outros 51 soldados, ou seja, um capitão mais 50 soldados. E ele chega na mesma arrogância, na mesma prepotência. Não tenha medo de alguém que fala grosso, que fala alto com você, não. Não tenha medo. Existe uma aliança entre você e seu Deus. Existe uma aliança entre nós e nosso Deus. Existe uma comunhão perfeita entre nós. E nós temos que melhorar essa comunhão, nós temos que melhorar esse relacionamento. Nós temos que buscar alguma coisa para mudar essa história. A minha história, a nossa história tem que ser mudada. No versículo 12 a mesma coisa. Elias tranquilamente fala, ó, você me chamou de quê? De homem de Deus? Então tá bom, se eu sou homem de Deus, que desça fogo dos céus e consuma ti e os teus 50. E pum. O que tem acontecido na sua vida? Como Deus tem operado na sua vida? Que tipo de milagres? Ah, você não crê em milagres? Que dó. Que dó, que dó, que dó. Você não crê em milagres? Você acha que Deus só fazia milagre no passado? A salvação já é o milagre. O maior milagre é a salvação. Mas Deus opera. Deus tem um comprometimento com a sua vida em todas as áreas da sua vida. Deus pode fazer milagre agora na sua vida conjugal, na sua vida familiar, na sua vida social, na sua vida profissional, na sua vida espiritual, na sua vida, no seu ministério. Ele é Senhor, absolutamente Senhor. Aí Acasias envia o terceiro grupo. Ah, os homens precisam respeitar, não é a nós não, respeitar o Deus que nós servimos, o Deus que está presente na minha vida. O terceiro chegou e pôs de joelho diante de Elias e falou, olha, o Senhor já matou os dois primeiros grupos de 50, ou de 51, né? De 51, é o capitão, mais 50 e 51. Eu peço que seja preciosa a minha vida aos teus olhos e a vida dos meus 50 soldados. É, menino, quando um homem é cheio do Espírito Santo, quando a mulher é cheia da glória de Deus, quando a graça de Deus manifesta, os homens têm que saber até em que tom conversa com a gente. Tem gente procurando, Deus vai te exaltar. Não, ele não vai não, já te exaltou. Ele já exaltou, na verdade, ele é exaltado em você. Não é? Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus e exaltado em nós. Não fique procurando exaltação de Deus, não. Exalte o Deus que mora em você, sabe por quê? Porque em exaltar o Deus que mora em você, os homens verão a glória dele na sua vida, no seu casamento, na sua vida familiar, na sua vida social, na sua vida profissional. Verão a glória de Deus. É o que Deus falou com Marta e Maria. Se quer, você vai ver a glória de Deus. Aonde? Na sua vida. Como assim? Eu vou ressuscitar Lázaro e você vai ver a glória de Deus na ressurreição de Lázaro. Meu irmão, como que a glória de Deus é manifesta ao mundo perdido? Na sua vida. E vocês sabem que não tem acontecido isso. Porque muitas vezes o descrente vai procurar o crente e acha ele reclamando mais do que ele. Tem descrente que fica apavorado. Não, mas se o crente está reclamando, o que vai acontecer com a minha vida? Se o crente fala que o Deus dele é vivo e ele está reclamando, por que está reclamando? Porque a glória de Deus está manifestando na vida dele. Seja preciosa a minha vida, a vida dos meus 50, ô profeta Elias, ô profeta Laninha, ô profetisa Laninha, ô profeta Douglas, ô profeta Armando, ô profetisa Rosângela, né? Quem mais eu não estou conseguindo ver e enxergar, que é bem pequenininho a letrinha lá, a fotozinha lá, né? Tem outros que não dá para me identificar. Meu irmão, se Deus não está operando na sua vida, o problema, Deus não está errado, não, é você que está errado. Se Deus não está operando milagres na minha vida, o erro está em mim, está em você, está em nós. Se os homens estão te sucumbindo, se os homens estão te pisando, te massacrando, é porque não estão vendo a autoridade de Deus na sua vida. O que está acontecendo com a igreja hoje é que o mundo não está vendo o poder e nem a glória de Deus manifestando em nós. Essa é a verdade. Verdade crua e nua.
Ô profeta Elias, seja misericordioso conosco. Fala com esse Deus que está dentro de você aí, se Deus está na direção da sua vida, para que tenha compaixão da minha vida e da vida dos 50 soldados que estão comigo. E o Senhor, por favor, faça-me o favor, atenda a minha súplica, o meu pedido, e desça comigo, porque o rei precisa falar com o Senhor. Como está a sua relação com Deus? Como está a sua vida de oração? Quantos textos da Bíblia você já leu essa semana? Você não está participando da maratona de oração por quê? Porque não tem tempo? Porque você está tentando resolver os seus problemas? Porque você está tentando fazer, você está pensando que você pode fazer na sua vida, que você pode dar as coordenadas, que você pode dar as diretrizes da sua vida? Você não pode. Você está achando que você pode resolver o seu problema? Você está achando que divórcio vai resolver o problema do seu casamento? Você está achando que brigar, gritar com seu esposo, gritar com seus filhos, você vai resolver o problema da sua vida? Você está achando que você trocar de emprego, você vai resolver o problema da sua vida? Os demônios estão perturbando você, a sua vida profissional, neste trabalho que você tem? Ele está solto. Ele falou com Deus o seguinte: Deus perguntou, onde você está vindo, camarada? De rodear a terra e passear por ela. Ele continuou fazendo isso, rodeando a terra, dando uma volta no planeta e passeando por ela. Passeando por fazer o quê? Olhando o que você está fazendo e arrumando um jeito de destruir a sua vida. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, se nós estivermos cheios do Espírito Santo, se nós formos íntimos de Deus como o profeta Elias estava, vivendo o ápice da sua intimidade com Deus, o diabo pode vir do jeito que quiser, porque o Deus que habita em nós, que habita na igreja, que habita na sua casa, que habita na sua vida profissional, que controla a sua vida profissional, que controla a sua vida social, ele já te encheu de autoridade, de ousadia. Não adianta o inimigo chegar gritando com você, não adianta ele querer impor, que caia fogo do céu e te consuma. Ah, agora você veio com respeito? Então tá, vamos resolver o problema. Aí desceu o profeta Elias e foi conversar com Acasias. O rei, que se achava o dono da razão, né? Porque as pessoas às vezes vêm conversar com a gente e acham que são donos da razão. Que razão? Nós, crentes, não vivemos pela razão. Nós vivemos pelo poder do evangelho. Isso é muito diferente. Nós vivemos pela lógica do sistema? Também não. A lógica do sistema fala que é assim. Mas eu não estou nem aí para a lógica, eu estou aí para o que a Bíblia está falando. Porque a Bíblia determina para a minha vida, o que a Bíblia determina para a nossa vida. E aí, o que Elias falou com ele? Chegou lá todo tímido, né? Todo constrangido, né? Agora é com o rei de Israel que eu estou falando. Como é que ele falou no verso 16? Foi eu que enviei, foi eu que falei com os teus mensageiros, foi eu que falei com eles. Ué, por quê? Vai lá e fala com Acasias, não tem Deus em Israel, não? Irmãos, às vezes quando o pastor faz isso, ele quase que arruma briga para a cabeça dele, né? Ah, vou fazer do meu jeito. Aí o pastor fala mais grosso um pouquinho, arrepia todo mundo, né? Elias estava nem aí se fosse achar ruim. Tem que achar ruim. Tem que ser, o pastor tem que estar enxergando Deus, o pastor tem que estar com intimidade com Deus. Na hora que falar, vão achar ruim. Deixa achar ruim para lá. Por quê? Elias falou no mesmo rompante. Eu que falei com os seus mensageiros, vai lá e volta com o rei. Para que vocês estão indo buscar, consultar a Baal-zebub se tem Deus aqui dentro? Se existe uma vontade de Deus para essa nação. Se Deus foi lá do Egito, arrancou essa nação, trouxe ela e plantou nesta terra que mana leite e mel para abençoá-la, por que está buscando outros recursos? Por que está trazendo outras ideias de fora? Tem crente que enche a sua cabeça, o seu coração. Não, eu tenho que ver pela razão. Que razão? Ah, lá no mundo funciona aqui. Lá no mundo funciona aqui, mas aqui não funciona assim. Aqui tem um jeito, aqui tem uma forma, aqui tem um modo, aqui tem um método. Não vá buscar fora. Nós temos isso aqui, ó.
a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. É ela que determina os nossos passos. E tem gente que acha que a Bíblia só determina aquilo. Tem gente que não me entende. Quando eu estou pregando, eu tenho que ser de um jeito. E quando eu não estou pregando, eu tenho que fazer de outro jeito. Não. Eu não tenho que fazer diferente. Eu tenho que agir baseado naquilo que eu estou pregando. Porque senão, se eu não colocar em prática aquilo que eu prego, isso é qualquer pregador e qualquer crente, seja anátema a minha relação com Deus. Se eu não viver, se eu não for regido espiritualmente, se a minha vida não for regida espiritualmente por cada coisa que a Bíblia me diz, cada setor da minha vida não for regido espiritualmente, eu não sou espiritual, eu sou carnal. Se o que me motivar, a minha vida, não for o evangelho, então eu estou fora. Não tem como eu mudar, não tem como eu tentar fazer diferente. É o que Elias está falando aqui. Ah, por que isso for buscar? Por que o Senhor mandou mensageiro para consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom, lá dos filisteus, ainda inimigo? Buscar numa igreja lá no meio dos filisteus? Pelo amor de Deus, Acazias, você está doido? Porventura não tem um Deus que fala aqui, não? Porque esse é o problema, sempre foi o problema da igreja. O que é falado aqui no altar, eu não aceito. Mas o que fala lá de fora, eu aceito. O sistema de Deus aqui, eu rejeito, eu acho brigo, bato o pé e atiro. Mas quando vem o sistema lá de fora, eu pego e coloco e implanto. Não é assim que funciona. Aí, Elias, no capítulo 16, deu a sentença. Porque você buscou recursos de fora. Da cama que você subiu, você não vai descer. Ou seja, não adianta você fazer campanha de libertação, campanha de cura. Se você tivesse obedecido, procurado ouvir a palavra de Deus e obedecido, você seria curado. É isso que ele está falando aqui na última parte do versículo. Portanto, dessa cama você não vai subir. Você vai morrer porque você fez contra a vontade de Deus. Você andou na contramão do propósito de Deus para Israel. Na contramão de Deus para... É isso que às vezes as pessoas não entendem a gente. Ah, o pastor quer fazer do jeito dele na igreja. Não. Eu tenho que fazer um jeito que não prejudique a espiritualidade da igreja. Tudo. Tudo. Cada ponto. É construção? Mesma coisa. Tudo é a mesma coisa. Tudo é de Deus, é para Deus e por Deus. Tudo é para Ele e por causa dele. Não muda. É família? Dele para ele por causa dele. Profissional? Dele para ele por causa dele. Ele tem que ser, Jesus tem que ser a causa final de todos os nossos passos. Por quê? Porque ele nos comprou para viver para ele. Por causa dele. Através dele. Então você vai morrer para você aprender que tem Deus. Aqui não tem negócio de Beelzebub, de Baal-zebub, não tem nada de sistema ali de fora, não. Tem um sistema aqui, o sistema aqui chama-se Jesus. Se você não aprender a viver no sistema chamado Jesus, você está fora. O crente que construiu na rocha e o crente que construiu na areia. Não construa na areia a sua vida, a sua casa, que ela vai cair. A de Acasias caiu. Construa a sua rocha, a sua casa em Cristo. Construa, viva o seu sistema de vida em Cristo. Pare de buscar sistema que não seja de Cristo, que não seja em Cristo, que não seja para Cristo. Fica parecendo até fanatismo. Não é fanatismo, é comprometimento. Não é fanatismo, é comprometimento. Eu fui comprado para fazer de acordo com ele. Não posso fazer diferente. Verso 16. E Acasias morreu, conforme a palavra que o Senhor falara através de Elias. Você não precisa receber uma sentença tão dura como recebeu Acasias. Por isso, nesta manhã, dia boa palavra, o Senhor está falando comigo e com você.
Não busque fora. Não copie sistema do outro. É mais difícil buscar ao Senhor, sim. É mais complicado consultar a Deus. Mas pare de procurar o que é mais fácil. Pare de procurar o que humanamente é mais agradável. Um estudo bíblico nem sempre ele é agradável. Uma pregação nem sempre ela é agradável. Ela aborrece. Aliás, tanto o Augusto Nicodemos como o Hernandes Dias têm falado muito ultimamente. Como John Stott, outros teólogos aí dos nossos dias têm falado, né? Se a sua pregação não tem causado confusão, reveja, pastor, o seu sistema de pregação, porque ele não é de Deus. Porque sempre, aí eles nos levam, né, a ver, por exemplo, o Sermão da Montanha. Eles nos levam a outras pregações, outras mensagens, todas elas criaram problema. Se o pastor prega na igreja e não tumultua a coisa, então não é Deus. Não é Deus que está falando. Se há controvérsias, né? Mas o pastor tem que estar pregando a palavra. Ele tem que estar sentado sobre um monte, como Elias, e pregando a palavra. O pastor não pode ter medo de falar a verdade. Ele não tem medo de ser chamado de chato, de enjoado. Ele tem que pregar a verdade. Ah, mas a verdade. Não tem Deus na igreja? Para que você está consultando outros deuses? Para que você está aderindo a outro sistema? Cuidado com a sentença de Deus. Se você for íntimo de Deus como Elias, se nós formos íntimos de Deus, nós não precisamos temer a oposição. Eu sou homem de Deus? Sou? Você acha que eu sou homem de Deus? Desça fogo do céu e te consuma. Você veio aqui para gritar, para brigar, para me levar preso? Desça fogo do céu e te consuma. Porque você está contra o que eu falei? Que eu falei que está errado buscar Baal-zebub, sendo que tem Deus aqui em Israel? Está achando ruim? Desça fogo do céu e te consuma. Ah, você quer saber por que Deus não quer que você consulte ao outro e viva no sistema do outro? Não, vou te falar. É porque Ele te salvou. Porque Ele te tirou do Egito e existe uma aliança entre você e o seu Deus. Porque você não pode viver para servir a nada que está fora da vontade de Deus. Não viva, não sirva. Ouça, aprenda, leia a Bíblia, ame a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus, pratique a palavra, respire a palavra, lute com a palavra, use a palavra. Olha Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10 em diante. Não é contra a carne e contra o sangue. Tem crente que vive tanto tempo brigando com o outro, brigando com alguém, com raiva do pastor, resistindo à palavra. Não é contra a carne, não é contra a sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade. É contra Baal-zebub, é contra Beuzebu, é contra o reino das trevas. Que Deus nessa manhã de salvação possa conformar, possa transformar, possa fortalecer a vida de cada um de nós. Nós só temos uma razão para viver: Cristo e o seu Evangelho. Nós só temos uma coisa a fazer: cumprir a palavra. Está difícil? Consulte a Deus. Ele está demorando a responder? O problema é dele, não é seu não. Se ele não quis responder na hora que você consultou, lembra-se que Saul perdeu o reino dele por causa disso, né? Ah, então Deus não veio, não, então deixa eu fazer meu irmão, ou nós fazemos de acordo com Deus, ou nós vamos continuar marcando passo e morrendo precocemente, que tem muita gente morrendo espiritualmente precocemente, porque espiritualmente não tem buscado uma comunhão com Deus, tem tentado resolver as suas próprias pendengas, tentado resolver do seu modo, do seu jeito. Não é do seu jeito. Querendo que a igreja funcione do seu jeito, não é do seu jeito. Querendo ouvir um evangelho de inconformidade com o seu ego, não é. É chato. Raça de víbora, quem vos induziu a fugir? É duro, é para doer mesmo. Para doer em você, para doer em mim, para doer em todos nós. É assim que o médico faz, ele chega e arranca
Me lembro que uma vez, pescando, um anzol atravessou o meu dedo, e eu fui com o dedo pendurado, toda dozinha, ai, dozinha do meu dedo. Cheguei lá, o médico pegou um alicate, cortou o anzol de um lado e pegou o alicate e fez assim. Eu dei um grito, falei, puxa, esse camarada não tem mãe, não? Tem. Para curar ele precisava fazer isso. O Evangelho, para nos colocar e colocar a igreja no lugar, ele dói. Ele faz raiva. Ele irrita. O Evangelho irrita. Mas depois ele transforma. Depois ele suaviza. Porque quando ele vai arrancar o pecado ele é horroroso. O pecado é uma doença, é um câncer, é um tumor. O pecado é uma desgraça. Então quando ele vai ser arrancado, dói mesmo. Ainda mais por sermos amantes do pecado, a mentira, as coisas ruins. Então dói. Mas que nós precisamos ouvir. E precisamos buscar a palavra. Era muito mais fácil para Acasias consultar Baal Zebub. Porque a palavra de Deus ela é perfeita e nós somos imperfeitos. Que Deus, o Espírito de Deus essa manhã, nos faça íntimos, nos faça amigos de Deus. Porque primeiro ela machuca, depois ela nos dá entendimento, compreensão, e depois ela nos faz agir conforme a vontade de Deus e na amizade, com base na amizade, na nossa boa relação com o Senhor. Que o Espírito Santo nessa manhã nos abençoe. Deus bendito, Deus amado, obrigado pela tua palavra, pela boa palavra. Senhor, nós não precisamos ter inveja do profeta Elias, porque nós somos homens e mulheres de Deus. O que nós precisamos, o que nós estamos precisando neste momento, Pai, é de uma intimidade, de subir no cume do monte, como Elias fez, e assentar. Não adianta o sistema vir até nós. Não adianta os opositores tentar nos perseguir, não. O poder do Senhor está em nós. E pela palavra do Senhor em nós podemos fazer cair fogo dos céus e consumir tudo aquilo que o Senhor rejeita das nossas vidas, até os opositores. Não é contra a carne e contra o sangue a nossa briga. É contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais em Cristo. Senhor, eu quero abençoar nessa manhã essa mulher, este homem de Deus, este jovem, este adolescente, essa criança de Deus. Que nós sejamos imbuídos neste poder, imiscuídos neste poder. Que sejamos fortalecidos por esta graça, por esta glória maravilhosa. Que vivamos na autoridade do Senhor. Que todos sejamos abençoados, fortalecidos, graciosamente e perfeitamente na Tua presença. Essa é a nossa oração e a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Meio-dia hoje o PCA com o pastor Jim. Às 19h30, a turma do Bretas, aí nós temos estudo bíblico e louvor, né? A boa palavra e o louvor. Que tenhamos aprendido nessa manhã que o que importa é a nossa intimidade, a nossa relação com Deus. Que Deus em Cristo nessa manhã nos abençoe. Amém. Amém? Entra no nosso canal YouTube daqui a pouco. Não deixe assim que eu desligar aqui de compartilhar. E você pode participar do nosso Ministério de Evangelização, a começar por divulgar as nossas mensagens online. Pastor, como que eu participo do Ministério de Evangelismo, do evangelismo online da sua igreja? Compartilhe as nossas lives. Comece assim. Depois você entra lá no nosso Zap, tá certo? Entra lá no nosso Zap, converse com o presbítero Léo e ele vai te orientar. Amém? Amém? Então até domingo às 18 horas, se Deus assim nos permitir. Senão não fomos arrebatados antes disso. Amém? Até mais ver.